a gente recebe o candidato do PCO, Edson Dorta, que traz como vice na chapa dele a Larissa Machado Leonetti. Dorta, muito boa tarde para você. Boa tarde a você, os ouvintes, estamos aí à disposição. Dorta, você está com a tua candidatura pendurada. Você vai insistir na tua candidatura? Não tem chance nenhuma de você desistir para não ser barrado pela própria Justiça Eleitoral? Ou vai tentar a sorte e acha que consegue desvencilhar dessa? O PCO, ele sempre tem problemas na Justiça Eleitoral decorrente aí da burocratização que a Justiça Eleitoral impõe. Cada ano aumenta a burocratização, né? Esse ano, por exemplo, na eleição passada eu fui candidato a prefeito de Campinas em 2016. O diretório era no mesmo lugar, num local residencial, e esse ano o Ministério Público não aceitou que fosse o diretório no mesmo lugar, queria que fosse numa área nobre, onde a gente precisa pagar um aluguel aí exorbitante, sei lá, acho que ele quer que seja no Cambuí, na Nova Campinas, então não pode ser mais num local residencial onde eu moro, por exemplo, no Jardim Icaraí. E aí, por isso, eles não aceitaram o CNPJ do diretório, que também não tem nada a ver com a questão da candidatura em si, mas sim problemas burocráticos em relação à prestação de contas futura. E é óbvio que a gente não vai renunciar e nem vai desistir da candidatura, porque o nosso intuito, inclusive nas eleições, é demonstrar esse caráter antidemocrático das eleições. Dorta, quando vocês colocam esse caráter antidemocrático, eu gostaria de entender um pouco o que significa isso. Porque nós sabemos que alguns partidos eles só aparecem no ano eleitoral. E entre esse período, muitas vezes não tem uma atividade partidária. E alguns partidos, inclusive nas urnas, não são bem-sucedidos. E aí o que eles colocam é que é sempre a culpa do sistema. O que seria esse caráter antidemocrático na sua concepção? É simples. Veja agora as eleições como elas estão se dando. Elas se dão só através da televisão e do rádio. E aí, após o golpe de 2016, houve uma mini reforma eleitoral em 2017, em que estabeleceu que 10 partidos no Brasil não têm direito a horário eleitoral gratuito na televisão, sendo que a própria transmissão é uma concessão pública. Eliminaram 10 partidos, um deles é o nosso. Então, quer dizer, a gente nem passa na televisão. Outro dia eu estava panfletando no Parque Osiel, aí uma menina veio me dar um panfleto do Rafa Zimbaldi, eu falei, não vou pegar porque eu também sou candidata. Ela falou assim, não, mas é para vereador. Eu falei, não, eu sou candidata a prefeito. Aí ela falou assim para mim, vai mentir, eu não te vi na televisão, que é o que mostra, por exemplo, enquanto eu não passo nada na televisão, os candidatos aí do Jonas Donizete passam 2, 3 horas por dia na televisão e no rádio. É por isso que tem o privilégio e o aspecto antidemocrático. Dorta, mas veja você, a gente não vai entrar ainda no tema do teu programa de governo, mas o que existe de partido de boca de aluguel, não estou falando que o PCO está entre esses partidos, mas se não houver alguma forma de você exigir que esses partidos tenham um mínimo de representatividade, ninguém dá conta, porque você vai ter um monte de partidos sem vergonha, de nego que está ali só para pegar fundo eleitoral, que vem dos nossos impostos. Isso não te deixa indignado? Bom, primeiro que os partidos grandes, que você está dizendo que tem representatividade, são os partidos que mais tiram o dinheiro seu e do povo brasileiro em relação aos impostos. Então, primeiro é esse. Os partidos de aluguel vão existir sempre, porque os partidos grandes precisam desses partidos de aluguel para fazer a mutreta. Veja a quantidade de coligação que os partidos que a pesquisa indica aí que são os que estão na frente têm. E segundo, que quem tem que decidir é a população. Como que você quer fazer uma eleição
para o povo saber quem são os candidatos e os programas se você cerceia o povo de saber quem são os candidatos. Eu estou aqui participando do programa Bandeirante, mas é 15 minutos. Eu participei em toda a eleição em 10 entrevistas. Ao todo vai dar 2 horas, no máximo. Esses candidatos, eles têm horário para o povo ver eles quase todo dia. Até eu fico enjoado a hora que eu ligo o rádio e está lá ele no rádio dentro do meu carro. Qual é a principal proposta do PCO? A principal proposta do PCO é que a gente tenha um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Porque a prefeitura de Campinas, por exemplo, todo mundo sabe, ela é controlada pelos grandes monopólios capitalistas da cidade. Começar pelo transporte, pela coleta do lixo, pela especulação imobiliária e pelos bancos, que são quem mais arrecada a verba pública dentro da municipalidade. Por isso também é muito mentira de todos os candidatos falar que vai resolver algum problema na cidade sem mudar essa distribuição pública. Eu vejo o pessoal falando muito nos comissionados, né? E o pessoal fala assim, não, nós vamos reduzir os comissionados, nós vamos economizar 180 milhões de reais se a gente reduzir 30% dos comissionados, coisas assim. Aí você pega a última licitação da coleta do lixo, os caras vão pagar 400 milhões. Você vai pegar o que eles pagam de subsídio para as empresas de transporte na cidade, é também nessa margem. A quantidade de dinheiro que é pago pelos juros aí de dívida pública também é um negócio exorbitante. Então, tudo bem, vamos reduzir os comissionados, mas ninguém vai aí tirar as verbas que vão só para os ricos da cidade, sem contar todo o processo de administração pública que é organizado a partir dos grandes partidos. Então, você tem aí partidos que votaram lá no Congresso Nacional pelo congelamento da verba da saúde e da educação por 20 anos, estabelecendo uma responsabilidade fiscal de quem fizer alguma coisa de aumento dessa verba vai ser até preso. E agora está aqui falando que vai aumentar a verba da saúde. Quero muito a tua participação aqui no Bastidores do Poder e desejar sorte aí para Campinas nas próximas eleições. E muito obrigada, então, e boa tarde. Eu que agradeço e boa tarde. Bom, Rosmaria, e como sempre, agora nós vamos para o break e a gente volta daqui a pouquinho. E fiquem aí, não vão embora, hein? Voltem conosco. Bastidores do Poder.